Efésios 6. Efésios, capítulo 6, do 1 ao 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu preciso dizer que hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. E dizer para vocês que é prazer, eu não posso chorar. Não chora. Vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena confiar nas suas promessas. Mesmo que tenha dias que você possa subir aqui e se sentir quebrado, achando que Deus esqueceu de você, mas Ele só está te preparando para algo melhor. Então só confie no que vem da boca do Senhor e não da boca das pessoas, porque o ser humano ele vai errar, ele vai falhar, mas o Senhor ele nunca falha. E eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa ambiciosa, né? Se depender de mim para ganhar dinheiro, todo mundo tá lascado. Porque eu consigo sobreviver com pouco. E eu sei que conseguirei sobreviver também com muito, mas um dos meus maiores sonhos na minha vida sempre foi constituir a minha família, né? E hoje poder estar pregando num púlpito falando sobre a família e hoje poder ver um futuro de perspectiva para mim é muito gratificante. Porque muitas vezes eu já preguei aqui e pedindo ao Senhor para que fizesse comigo. E muitas vezes Ele disse não para mim. E às vezes o não do Senhor, Ele vai te preservar de muitas dores. E Ele me preservou de muitas dores. E hoje eu consigo viver verdadeiramente a plenitude do favor do Senhor. Então, todas as vezes que alguém disser para você que não vale a pena esperar no Senhor, entenda, vale a pena. Vale muito a pena esperar em Deus, porque Ele é fiel, mesmo que nós não venhamos ser fiéis com Ele, mas Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. E graças a Deus que eu estava debaixo da sua palavra, porque a palavra dele nunca vai errar, nunca vai falhar. Ele é maravilhoso. Então, hoje, tendo a oportunidade de falar aos pais e aos filhos, sendo filha, também algo que me deixou muito feliz quando eu estava desenvolvendo a pregação de hoje, porque eu falei, poxa, eu vou poder falar de algo que eu estou na minha zona de conforto, né? Na visão de filha para os filhos e na visão de filha para os pais. E hoje o nosso tema é a relação dos pais e filhos, né? E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar numa igreja em que eu estou aprendendo a ser uma mulher virtuosa e estou também aprendendo a ser uma mãe de verdade, futuramente, se assim o Senhor me permitir essa graça e esse favor. Então eu quero agradecer a cada um dos irmãos que tem orado por mim, continuem orando por mim, por essa igreja maravilhosa que sempre me acolheu, sempre creu junto comigo, né? Todos aqui creram junto comigo, estão crendo junto comigo, e é verdade, aquela mulher que se preserva, que espera no Senhor, ela é encontrada. Você não precisa ir atrás de ninguém. Meninas, adolescentes, meninos, entendam, quando vocês quiserem constituir a família de vocês, só confiem no Senhor, porque no tempo certo, na hora certa, Ele vai fazer com que você seja encontrada ou encontrado por alguém, como eu fui encontrado. Eu costumo dizer para o Lucas que eu falei, Lucas, não começa não, que você foi me perturbar lá na minha casa. Às vezes eu brinco assim com ele, não começa não, hein? Que você foi me buscar lá na minha casa. Eu estava quietinha na minha, sossegada. Então você que é solteiro, que ainda não encontrou alguém, ou você que já se casou e por alguma forma não deu certo, ou por falta de sabedoria, ou por falta de entendimento, entenda que esperar no Senhor nunca é prejuízo, que você nunca precisa ir atrás para ser encontrado. E que no momento favorável, na hora certa, no tempo determinado, o Senhor faz acontecer todas as coisas, né? Como Ele tem feito acontecer comigo. E hoje eu vivo a alegria e a satisfação de ser amada por alguém. Então,
É muito bom ser amado. É muito bom. Se não fosse assim, eu não ia querer. Se não fosse assim, eu não ia querer de ter me dado um homem de verdade e ter me dado um homem de fato que verdadeiramente tem sido sensível à voz do Espírito Santo, que até nas coisas que eu penso, que eu não tenho nem coragem de falar com ele, no outro dia ele vem me dando a proposta. Então, isso só pode ser algo e coisa do Senhor. Isso não pode vir da terra, isso só pode ter vindo do céu. Amém? Vamos ler o nosso texto do 1 ao 4. Efésios 6, do 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Peço a vocês que redobrem a atenção, porque verdadeiramente é um assunto que até que é muito falado, mas às vezes não é muito bem entendido e explicado na relação entre os pais e os filhos. O apóstolo Paulo ele vai dar essa orientação, né? Ele talvez não era pai, verdadeiramente não era pai, mas era filho. E não necessariamente você precisa viver alguma coisa para dar uma instrução, porque se a instrução vem de Deus, é uma instrução que verdadeiramente vai ser correta para a sua vida. Amém? Então, Paulo ele vai dar essa instrução para a igreja de Éfeso acerca da obediência dos filhos para com os pais e sobre a criação dos pais para com seus filhos. Filhos, em nome de Jesus hoje, os adolescentes. Isso é uma riqueza para vocês nesta manhã, a oportunidade que Deus está dando para vocês de vocês amar os seus pais, obedecer os seus pais. Não há coisa melhor nessa vida do que obedecer aos pais e honrar aos pais. Eu digo para vocês que hoje eu colho frutos de uma decisão que eu tomei desde criança, ouvindo a palavra do Senhor a respeito da obediência aos meus pais, né? Independente do que aconteça. E filhos e pais, é importante que vocês entendam que vocês são seres humanos que erram e que de alguma forma vocês vão decepcionar seus filhos e de alguma forma filhos vocês vão decepcionar seus pais. Mas glória ao Senhor Jesus que nos dá a sua palavra para que nós venhamos ser aperfeiçoados e moldados por Ele, para que nós possamos ter um bom relacionamento com os nossos pais e vocês com seus filhos. Como eu disse, eu não estou na posição de mãe, eu estou numa posição de filha. Então, tudo aquilo que eu vou estar externando a vocês é a respeito, é em cima da luz da palavra, não é a coisa que eu acho ou que eu entendo, não é um achismo meu, mas através da luz da palavra, da iluminação do Espírito Santo e das vivências como filha, que durante todos esses meus 31 anos de caminhada com o Senhor, e o Senhor ele tem me ensinado a viver, né? Como a Jennifer disse aqui no EBD, o Senhor Jesus, além de operar milagre, além de todas as coisas que Ele fez, Ele se revelou a nós para nos ensinar a viver de forma correta. Então hoje o Senhor está nos dando a oportunidade, tanto os pais como os filhos, a ter um proceder correto dentro de casa. Porque é muito bom ser pai, é muito bom ser mãe, é muito bom ser filho dentro da igreja. Mas as coisas, elas apertam, elas afunilam quando nós estamos dentro de casa. Porque é dentro de casa que nós vamos viver de forma intensa e cotidiana esse relacionamento. E é nesse relacionamento dentro de casa que nós vamos externar a outros se nós estamos glorificando o nome de Deus na criação dos filhos e também na submissão aos pais. É importantíssimo nós entendermos isso o quanto antes.
esse ensino das famílias durante todo esse mês de março é uma urgência que Deus está colocando diante da igreja dele para nós fazermos direito, porque hoje em dia o que mais tem são famílias arruinadas, o que mais tem são pais que já desistiram de seus filhos, o que tem são mais que filhos que negligenciam seus pais. Mas eu louvo ao Senhor porque Ele hoje está nos dando a oportunidade nesse mês de sermos aqueles que vamos fazer diferente dentro da nossa casa. Que não vamos ser iguais aos que estão aí fora, mas vamos ser aqueles que vamos fazer diferente. E o Senhor nos chamou para sermos diferentes. E o relacionamento de filhos com o pai é um relacionamento mútuo de serviço. O Senhor Jesus criou todos com um propósito. Para os filhos, é claro, ir pregar o evangelho a toda criatura, mas todos, englobando filhos e criaturas, todos foram criados com a missão de serviço. Por que o mundo hoje em dia está de cabeça para baixo? Porque ninguém quer servir mais. Ninguém quer mais ser submisso ao outro. As mulheres não querem mais ser submissas aos seus maridos. Os filhos não querem mais se submeter aos seus pais. E por isso, hoje em dia, tudo que acontece referente à família tem sido só destruição, porque as pessoas não têm entendido que esse relacionamento familiar é um relacionamento de serviço. O Senhor criou a família com o intuito de serviço. Tanto que a família foi um projeto, o casamento foi um projeto de Deus instituído aonde? No Éden. Porque o Senhor vai olhar para Adão e vai dizer: não é bom que o homem viva só, farei para ele uma adjutora, e faz para ele. Mas qual é a ordem de Deus no Éden? Ainda é um lugar perfeito, no paraíso. Quando ele olha para Adão e para Eva, ele vai dizer: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua. Existia pai e mãe, eles tinham filho. E hoje em dia, essa instituição, ela é, como é que eu posso dizer, inferiorizada. A mãe, então, se hoje em dia, se você falar que seu maior sonho é ser mãe, você é a pior das mulheres. Mas Deus instituiu ainda no Éden um lugar perfeito o quê? Deixará, pois, o homem, o seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só? Ainda vai dizer o quê? A mesma instrução que ele dá para os animais, o que ele vai dar para o homem e para a mulher? Crescei, multiplicai e enchei a terra. Então, o projeto original de Deus é que o pai e a mãe tenham filhos e se multipliquem e formem famílias. O projeto original de Deus para toda a humanidade é que a humanidade constitua famílias. E esse é um plano perfeito, porque é um plano que foi já instituído no Éden antes da Eva, né, fazer o que ela fez conosco, né, nos colocar nessa situação, mas não se sinta melhor do que Eva, porque você é igual ou pior que ela. Porque, né, a gente fala tanto da Eva, né, não sei por que a Eva foi comer do fruto, mas tu é igual ou pior que ela. Talvez tu faria até uma sobremesa do fruto, se tu tivesse no Éden. O plano original do Senhor é a família. Família. O plano original de Deus não é que um homem tenha muitas posses. Não é que a mulher seja a empresária do ano. Mas que eles constituam família e enchem e multipliquem. E hoje em dia a multiplicação foi... ter mais de um filho? Você é louco. Crescei, multiplicai e enchei a terra. É lícito ao Senhor que você tenha mais de um. E muitas vezes até pessoas que querem ter mais filhos, ela se prende porque ouviu o conselho de gente que não observa a palavra de Deus. E muita gente estão se privando de viver um projeto perfeito de Deus porque ouve falácias de gente frustrada e perdida. Mas o Senhor quer sim que você constitua família. Adolescentes, o Senhor quer sim que você
que vocês se casem, que vocês encontrem uma pessoa para que vocês possam constituir família, porque isso é lícito ao Senhor, é o plano original. Tudo que sai do plano original vai dar ruim algum dia, mas o Senhor nos chamou nesta manhã para que nós venhamos entender a preciosidade dos pais e a preciosidade dos filhos. Amém? Então, é isso. Dei a minha introdução, agora vamos entrar na paulada, porque eu apanhei bastante e eu também não vou apanhar sozinha, vocês vão apanhar junto comigo. Em nome de Jesus. Amém? Vocês estão preparados? Amém. Estão preparados já? Já prepararam o couro? E aí, no final, o Senhor sempre joga aquela água com vinagre para fechar, para todo mundo ir para casa lembrando. Já viu aquela coça que a mãe dá? E no final ela joga aquela água com sal e vinagre, né? Que o machucado, ele parece que as lanhas, né, da vara. Quem nunca ficou com lanhão de vara aqui? Quem nunca apanhou de vara aqui, gente? Se tu não apanhou de vara, você não viveu direito. Né? Que dá aquela água de salmoura assim, que tu sai e tu nunca mais vai esquecer daquela coça. É assim que o Senhor faz comigo e com você. Ele te dá coças espirituais para que você lembre. No dia que Ele te der a oportunidade de fazer certo, você se lembrar. Naquele dia o Senhor me deu aquela coça. Então eu preciso fazer direito para não apanhar de novo. Amém? Porque filho inteligente não vive apanhando. Filho inteligente entende a correção e faz o certo. Vamos lá. Primeira orientação que eu vou dar hoje, agora, nesse momento, vai ser para os filhos. Depois, os pais. Os pais é uma coisa mais profunda. É que o Espírito Santo falou assim, chama mais a atenção dos pais. Os filhos é um pouco mais light. Os pais, é com vocês, pais, que o Espírito Santo hoje quer ministrar de forma especial. Com os filhos, sim, mas com os pais de forma mais profunda. Filhos, a obediência é o princípio da bênção. Provérbios 23, 22, abre comigo. Provérbios, todo mundo aqui é filho. Então, tu vai apanhar 2 vezes. Provérbios 23, 22. Tu que é pai e filho, vai apanhar 2 vezes. Provérbios 23, 22, que vai dizer: ouve o teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Então, aqui está dizendo que a instrução do pai e a instrução da mãe, o filho ele precisa ouvir. No versículo 1 de Efésios que a gente leu, Paulo está orientando que os filhos precisam obedecer os seus pais no Senhor. Esse é o plano original de Deus, por isso é justo a ele. Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. Os filhos não devem desobedecer a Deus ao obedecerem os seus pais. Então, filhos, nesta manhã você precisa entender que a obediência é um princípio da bênção. Enquanto você é obediente a Deus e a sua palavra, você é abençoado. A bênção, eu não preciso fazer espetáculos para que eu seja uma pessoa abençoada. Eu preciso ser obediente. Então, na minha caminhada com o Senhor, desde quando eu comecei a ouvir as Escrituras, e principalmente quando a minha mãe dizia esse versículo para mim de forma cansativa, né? Honrar teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Eu só me atentava para os seus dias se prolonguem na terra, para os seus dias se prolonguem na terra, para os seus... Ecoava no meu ouvido, só ouvia essa parte, não ouvia mais nada. Por quê? Quando o filho obedece a sua mãe no Senhor, a orientação de Paulo é que os filhos obedeçam aos seus pais no Senhor. Filho, você precisa entender que você não pode depender da sua mãe exclusivamente para conhecer o Senhor. Não é que você é filho de crente que você já conhece a palavra. Se tu é filho de crente, a pressão sobre você está maior, porque você precisa conhecer mais o Senhor do que a sua mãe conheceu um dia.
Então, para que você possa entender essa obediência no Senhor aos seus pais, você precisa entender que tipo de obediência o Senhor requer de mim e de você. Porque não adianta eu obedecer aos meus pais se isso vai contra os princípios bíblicos. A obediência no Senhor é uma obediência com entendimento. Não é aquele filho que é o capacho da mãe. É um filho que entende a riqueza que é obedecer, o privilégio de obedecer, mas também entende quem está sobre os seus pais, que é o Senhor. Eu demorei um pouco para entender que o Senhor estava acima dos meus pais. Hoje em dia eu consigo entender com entendimento, através da luz da palavra, através de orientação, que o conselho dos meus pais eu preciso obedecer. Por exemplo, Lucas, não foi Lucas, a gente tomou uma chamada, meu pai chamou o Lucas e falou assim: Lucas, por favor, a Kézia precisa estar dentro de casa às 11 horas. Não foi, amor? Foi. E aí, quando vai dando 11 horas, eu falo assim: meu Deus, vambora, que se eu passar das 11 eu vou ficar do lado de fora. Eu não vou mais entrar. E aí nós estamos, né? Chegou 11 horas, onde quer que a gente esteja. 11 horas não, 10h30. Onde quer que esteja. É uma mulher de 31 anos. Filhos, entendam. A orientação do meu pai não é uma orientação que foi uma orientação imposta como um autoritarismo. Sabe como ele orientou? Ele orientou primeiro ele, sem eu saber, e depois me orientou. E ele disse: minha filha, vocês estão na rua, de carro, dependendo da localidade onde vocês estejam, acontece um assalto. E aí levam o carro, né? Porque o Lucas ama o carro dele, mais que eu. Mentira, eu tô brincando. E acontece um assalto na rua ou algum prejuízo na rua, o que vai acontecer? Pode acontecer algo com vocês que a gente não quer. Eu, como pai, não quero que a minha filha tenha algum prejuízo e nem quero que você tenha algum prejuízo na rua. Observando essa orientação, o que o filho entende? Que é lícito esse pedido do pai e ele precisa obedecer. Se você está debaixo do controle dos seus pais, debaixo da casa dos seus pais, dependendo do sustento dos seus pais, você precisa obedecer aos seus pais. Ah, Giovana, você precisa chegar 8 horas da noite. Giovana, infelizmente, 8 horas da noite é muito cedo. Eu te entendo. Mas se a sua mãe determinou um horário de entrada, esse horário precisa ser cumprido, porque é lícito obedecer aos pais. É lindo obedecer aos pais. Conforme eu fui crescendo e entendendo e olhando para trás, eu falei: nossa, como é lindo e lícito ao Senhor e justo ao Senhor é obedecer aos meus pais. Porque a orientação que meu pai me deu é uma orientação para que eu pudesse estar segura e não querendo me privar de alguma coisa, vamos dizer assim. Então, eu preciso entender que a obediência é o princípio da bênção. Para de ser resistente à voz dos seus pais. Para de ser resistente à voz de Deus. Porque muitas vezes, filhos, também, se você obedece ao Senhor, em algumas ordens que Deus te dá, você vai ter que ser contrário aos seus pais. Infelizmente, a matemática de Deus funciona diferente. Muitas vezes, você vai precisar ser resistente no Senhor, porque o Senhor, ele garante as nossas guerras. Quando você é resistente à sua própria carne, você vai cair, vai manchar a honra de Deus. Mas quando você entende que você está obedecendo no Senhor, o Senhor te garante, e mais para frente os seus pais vão dar testemunho de como você é um filho que honra a Deus. Porque tem muitos pais que dizem: graças a Deus que meu filho não me ouviu nessa situação, mas que ele permaneceu firme no Senhor. Por exemplo, a pastora sempre dá o exemplo do diácono Felipe, que começou na caminhada sozinho. Muitas crianças começam sozinhas, indo para a igreja.
E foi, acho que no convite do Dia das Mães, não foi? Não, ele ia para a Batista sozinha. Ah, ele ia para a Batista sozinho, a senhora levava ele, mas não ficava. Mas ele fez o quê? Ele preferiu obedecer ao Senhor do que ficar em casa com a mãe dele. Porque tem mãe que faz assim com o filho, ó. Ai, filho, hoje você está tão cansado. Dorme mais um pouquinho. EBD, você vai todo domingo. Fica em casa hoje. Eu vou fazer um lentinho, um Nescauzinho para você. Na semana só falta matar o filho se ele não for para a escola. Mas chega no domingo, dia de aprender com o Senhor, ela fala, fique em casa, meu filho. Não precisa você ir. Seu amor da minha vida. A mãe jogando o filho para o inferno. Mas se você for obediente no Senhor, o que o filho vai fazer? Ele vai se levantar e vai para a EB. Porque quando eu sou obediente no Senhor, às vezes eu vou contrário às determinações carnais que os meus pais me dão. Porque tem algumas determinações que os pais dão para os filhos que são determinações carnais e não determinações espirituais. Então, obedecer a Deus no Senhor é entender, o meu pai é autoridade sobre mim. O meu pai é autoridade sobre mim. Eu tenho 31 anos, mas ele ainda continua sendo, diante do céu, uma autoridade sobre mim. Mesmo eu tendo, o quê? 31 anos. Então, ele é uma autoridade sobre mim. Porque está lá na minha certidão de nascimento o quê? Os nomes dos meus pais. Enquanto eu não casar, os nomes dos meus pais serão os meus responsáveis legais nessa terra, mesmo eu sendo adulto diante de Deus. Eles continuam sendo autoridade sobre mim, mesmo que tem dia que eu falo assim, meu Deus, me dá força para não responder. Na mesma proporção. Né? Que quando a gente vai ficando maior, as respostas vão ficando melhores. Apesar que as crianças hoje em dia estão com umas respostas, né? Na ponta da língua que tu fala assim, Senhor, quando eles ficam grandes, cuidar dos pais dele. Que nos dão umas travas, mas eu vou chegar lá. E aí, eu preciso entender que a obediência aos meus pais é importantíssimo porque ela é o princípio da bênção. Quer ser um filho abençoado, com ricas bênçãos espirituais nos lugares celestiais, obedeça aos seus pais. Não seja resistente aos seus pais. Ouve a instrução do seu pai e da sua mãe. Porque é muito importante vocês ouvirem os seus pais, porque eles já viveram a fase que você está passando agora. Adolescentes, antes, com 15 anos, eu queria muito já namorar. Já queria muito casar. Com 15 anos, olha, doidona. Porque não tinha instrução. E aí, se eu chegasse na minha casa e dissesse isso, eu acho que eu levava uma coça. Eu falei, eu vou ficar quietinha. Ficar na minha. Hoje em dia, quando eu olho para trás e digo, caramba, meus pais me protegeram na minha adolescência de ter um namoro, porque o crente, quando namora, é com o propósito de casamento. O crente não namora achando no que vai... se der certo, daqui a um ano a gente casa, não. O crente, quando começa a namorar, é com o propósito de casamento. E filhos, adolescentes, meninas, Yasmin, Giovana, vocês não estão na idade de namorar, vocês estão na idade de se derramarem e conhecerem ao Senhor. Essa não é a idade. Vocês podem conhecer, podem até gostar de um menino, se apaixonar. A adolescência é um estágio em que nossas emoções estão muito afloradas. Mas esse tempo é o tempo de vocês conhecerem o Deus de vocês, o Deus da mãe de vocês. Para que vocês possam fazer boas escolhas lá na frente, obedecendo tanto a missionária Josiele, quanto a missionária Vanessa, quanto aos seus pais. Porque isso é lícito ao Senhor, isso é justo. Obedecer aos pais é uma das coisas mais lindas que existe neste mundo, em que o Senhor nos dá o privilégio de fazermos. E essa é a determinação, esse é o plano original de Deus, que os filhos obedeçam aos seus pais. Pais, vocês precisam entender que os seus filhos precisam te obedecer. Mas vocês precisam ter a instrução do Senhor
para que vocês possam ter uma moral diante dos seus filhos. Para que tem muitos filhos hoje em dia que têm ensinado aos seus pais acerca da doutrina da demonstração do Senhor, porque os seus pais não se dedicam à palavra, não se dedicam à instrução. O pai só consegue dar instrução para o filho se ele for abalizado na palavra. Não tem como. Não tem como criar filhos hoje em dia, a não ser através da palavra de Deus que te dá instrução para todas as coisas. Então, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Conheçam o Deus de vocês. Conheçam o Senhor e que obediência é essa que Ele está pedindo, para que vocês possam fazer certo e serem filhos que as pessoas olhem aí fora e digam: poxa, é um filho que a vida inteira obedeceu os pais. É um filho que a vida inteira fez o que era certo aos pais. Já viu aquele filho que se alguém falar assim, não é bom filho não, quem quer casar com ele? A moça que tá lá e fala, bate na mãe, que homem vai querer casar com ela? Nenhum. O princípio para você ter uma família é você ter um bom testemunho diante dos seus pais. E o Senhor nos dá essa oportunidade de sermos filhos que obedecem. E se você é um filho obediente, você é um filho abençoado. Não seja uma maldição para os seus pais. Não seja um peso para os seus pais, mas sejam aqueles que em tudo obedecem, se esforçam para servi-los com amor e com submissão. A obediência eficaz é quando me submeto à palavra. Então, como eu disse, vocês precisam ser obedientes no Senhor. E a obediência de vocês só vai ser eficaz se vocês estiverem firmados na palavra. Jesus vai dizer que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa na rocha, que vai vir soprar os ventos, vai correr os rios e a casa não vai cair, porque está firme na palavra. Os filhos são obrigados a obedecer enquanto estiverem sob os seus cuidados dos pais. Mas quando se unirem a outro, é importante que esse vínculo seja cortado, porque foi assim que o Senhor instituiu. Esse tópico eu nem ia colocar, mas o Espírito Santo, ele mexeu no meu coração e pediu para falar para os filhos já grandes, para os filhos casados. E ele ministrou no meu coração de que os filhos casados, eles tiveram o tempo suficiente para obedecer os seus pais. Só que agora vocês não estão mais sobre essa obediência. Vocês estão sobre a obediência do seu cônjuge. O Senhor instituiu assim, Ele quer que seja assim. Vamos abrir lá em Gênesis 2:24, por favor? Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só. E esse erro ocorre tanto com o homem quanto com a mulher. Tem muitos filhos. Se eu não tivesse o entendimento da palavra que eu tenho hoje, a instrução, eu seria essa filha. De que eu me casei, eu cortei o laço do cordão umbilical com a minha mãe, só que tem filho que casa e ele vive debaixo da saia da mãe. É uma coisa dos infernos, filho. Infelizmente é isso que eu vou te dizer. Você vai acabar com o seu casamento se você continuar fazendo isso. Porque nenhum homem e nenhuma mulher gosta de que o filho, o marido ou a esposa ainda fique pedindo instrução para a mãe. Agora vocês precisam sentar e, com um acordo, decidir as suas coisas. Agora, acabou essa de ir lá na minha mamãe e chorar com a sua mamãe, com o seu papai. O tempo de você chorar com a sua mamãe e com o seu papai é quando você estava sobre a responsabilidade dele. Só que nesse ponto você queria desobedecer, né? Ah, não, minha mãe e meu pai, 18 anos, nem me manda mais. Vou chegar a hora que eu quiser. Eu poderia falar isso, né? Tenho 31 anos, eu falei assim, não, vai chegar a hora da minha Lili cantar. Vai chegar o tempo, aguenta mais um pouco, você é forte.
Às vezes eu fico falando palavras para me convencer sobre algumas questões. Só que você precisa entender o seguinte: filho casado, você continua sendo filho, você continua tendo mãe, você continua tendo pai. Só que agora o negócio é com o seu cônjuge. Corta esse umbigo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. Tem gente que tem satisfação de dar o relatório da vida para a mãe, mas não dá para o esposo ou para a esposa. Quebra esse vínculo dos infernos. É um vínculo dos infernos, irmãos. Eu digo isso com certeza, porque foi o Espírito Santo que me disse. O Senhor te chamou para... Você não quis casar, colocou lá a aliancinha no dedo. Foi lá no cartório e escreveu o seu nome. Tem mulher que tem até o nome do marido. Ele é o seu dono. Sinto te dizer. Não tem como fugir disso, não. Ah, porque na hora é muito bom, né? Eu quero colocar o nome do cabra. Coloca o nome dele, porque se eu não colocar o nome dele, eu nem saio daqui desse cartório. Aí tu coloca o nome do teu marido na tua certidão de casamento. E aí, em casa, qualquer briga que tu tem com o teu marido, você liga para sua mamãe para pedir conselho, vai para a Bíblia, vai orar. É isso que você tem que fazer. Como filho que foi obediente até quando você estava na casa do seu pai. Agora, como filho de Deus, ele manda você obedecer ao seu marido. Homens, para de ficar tomando cafezinho na casa da mamãe. Vai tomar café com a sua mulher. Porque isso é lícito ao Senhor. A sua mãe já foi sua mãe. Agora é sua mulher. Você manda nela? Porque ela deixa. Porque isso é lícito ao Senhor. Mas se ela quiser mandar em você, ela também vai mandar. Não é assim? A mulher tem um poder de influência terrível. Se o Espírito Santo não amassar a gente é terrível. Mas o Senhor te chamou para você parar de ser o filhinho da mamãe. Agora você precisa ser homem. Aquele que sustenta. Aquele que não fica pedindo arrego para a mãe, não. Né, mãe? Tem um Nescauzinho aí para dar para as crianças? Deus te chamou para trabalhar. Deus te chamou para ser o cabeça da casa. O braçal, o que tem força. Deixa de ser filhinho da mamãe, seja homem. É isso que o Senhor está te chamando nessa manhã. Para que você seja homem. E mulher, se você escolheu errado, isso aí já não é problema meu. Agora você tem que sustentar até o final. E ser sábia. Para orientar ele que agora ele precisa ser homem. E não filhinho mais da mamãe. Né? Porque se deixar... Se deixasse até hoje, eu ficava cheirando lá minha mãe. Porque mãe tem um cheiro bom, né? É um dos melhores cheiros que tem na face da terra, cheiro de mãe. Você já cheirou a sua mãe? Se você ainda é solteiro, aproveita. E depois que você casar, você vai ter que agora cheirar o cangote ou do seu esposo ou da sua esposa. Você vai ter que se contentar com isso. Porque Deus te chama até um certo ponto. Passou desse ponto, já é procedência maligna. Irmãos, em nome de Jesus, para de dar satisfação da sua vida para os seus pais, se você é casado. Por isso que tem muito relacionamento destruído, porque sogra quer se meter na vida do casal. O sogro quer se meter na vida do casal e dá errado. Porque ninguém quer ouvir aquele que tem um casamento firmado em Deus. Porque aquele que tem um casamento firmado em Deus, ele vai falar, se vira, vai se orientar com sua mulher ou com seu marido, não é assim? Mas a gente não quer ouvir isso com você, não. Ai, amiga... Ai, mãe, eu vou te falar. Viver com ele tá muito difícil, mãe. Que homem ruim. Que homem chato, mãe. Ai, mãe, olha, eu não aguento mais. Vou te falar, todo dia nessa vida, todo dia tem que chegar, arrumar essa casa. Olha, mãe, não tô aguentando mais. Quer essa merrequinha que fulano me dá? Aí a mãe vai falar assim, minha filha, vai procurar alguma coisa para você ser feliz de verdade. Larga essa merrequinha desse cabra para ir. Vai ser feliz. Ela mesmo não fez.
ela ainda continua lá, recebendo a merrequinha do seu pai. Mas ela vai te dar a orientação do quê? De você fazer o errado. Porque a instrução que não vem do Senhor, ela não é uma instrução que vem do céu, vem da carne. E a carne só vai te matar. Então entenda, graças a Deus que eu entendi que agora, quando, né, aconteceu o grande dia, eu preciso entender que eu não estou mais debaixo da orientação do meu pai e da minha mãe. Eu estou debaixo agora da orientação do Senhor e do meu esposo. É isso que você precisa entender. E que coisa maravilhosa é isso, né? Aleluia. Que Deus te dá a oportunidade. Então, filhos, se vocês são casados, vocês continuam filhos. Mas lembre-se que antes de ser filhos, vocês são esposo e esposa. Pertence a alguém, registrado em cartório. E se não está registrado em cartório, já está registrado no céu. Você pode ter certeza disso. Então entenda, você tem um dono e você tem uma dona. Para de ficar tomando esse café da tarde. Em nome de Jesus. Que você chegar lá. Se você é solteiro, aproveita. Aproveita bastante. Eu aproveito tudo que eu tenho para aproveitar. Mas o filho chega com um pão quentinho. Em vez de ir para casa, ele vai passar onde? E sempre tem os devoradores, né? Que chega e come tudo. Aí tu chega em casa o quê? De uma banana e a tua esposa lá cansada de te esperar. Cansada de te esperar. Porque onde você estava, meu filho? Ah, eu fui lá na minha mãe. Foi sentir o cheirinho da mamãe. Ah, pai, eu tô tão precisada de uma coisa, meu marido não me dá, tem como você me dar um dinheiro? Não, teu pai não tá mais sob a tua responsabilidade. Quem tem que te dar o dinheiro é o teu marido. Ou se não, faz alguma coisa dentro de casa pra você ganhar um dinheirinho. Por exemplo, a Monique, ela não vende as coisinhas dela? A Jennifer não vende as coisinhas dela dentro de casa, mas elas deixam de fazer o que tem que ser feito? Porque entenderam o propósito. Mas entenda, o seu marido agora é o seu dono, é o seu provedor, é o seu caixa, o seu banco. Para de ficar pedindo dinheiro pro seu papai. Ai, papai, estava precisando tanto de um creme de cabelo. Pede pro teu marido. Porque tem mulher que é orgulhosa, não é? Ela não gosta de pedir pro marido, não, mas ela vai pedir pro papai dela. Coisa miserável, gente. Tu tem que jogar com o teu marido. Ah, ó. Tá precisando tanto de um creme, ele vai entender, ele vai comprar. Porque o homem, ele gosta dessas coisas, entendeu? O homem, ele gosta de se sentir macho. De se sentir provedor, gente. Essa é a verdade. Vocês têm que fazer esses homens ser macho. Em nome de Deus. Na semana passada eu fiz isso. E olha que ele nem é meu marido. Eu falei assim, ó. Ai, amor, eu esqueci meu cartão. Precisava passar aqui na farmácia para comprar um creme de cabelo. Porque eu vivo sem tudo, mas creme de cabelo eu não fico. E aí ele disse, não, a gente passa aqui agora, toma o cartão. Eu falei, ai meu Deus, que delícia! Porque isso é maravilhoso, você tem que promover isso pro seu marido, pro seu esposo. Ele vai gostar, gente. É isso que as mulheres não entendem. Elas querem ser muito independentes, elas ainda querem ser filhas, mas não querem ser esposas. Então, filhos, entendam. Filhos casados, o pai e a mãe é muito bom. É uma das coisas mais preciosas que a gente pode ter. Mas se você decidiu, você decidiu. Você precisa cortar esse cordão umbilical, que parece que na maternidade não foi cortado. Né? O cordão umbilical que o diabo está olhando e está sentindo satisfação. Deixa ela com esse cordão umbilical aí, que eu vou fazer estrago no casamento. Tem muita mulher que perdeu o casamento por isso, igreja. Porque o marido estava chegando do trabalho, ela estava lá na casa da mãe conversando. E o esposo chegava e ficava sozinho em casa. Tem muita mulher que desistiu do marido porque o marido vivia na casa da mamãe. E não era homem de verdade. Então eu e você precisamos se entender. Somos filhos, mas se tu é casado, você agora é esposa e esposo. Acabou esse negócio de filho. Aleluia. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus.
Muito obrigado, Senhor, que eu entendi. Vamos continuar. A honra te leva para uma vida longa. Honrar é diferente de obedecer. Honrar é diferente de obedecer. E honrar os pais me leva para uma vida longa. Deuteronômio 5,16. Que diz: honra o teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor quer que você viva em paz e que tenha uma vida plena, entendendo que tudo aquilo que você poderia fazer pelos seus pais, você fez. Você os honrou. É importante honrar os pais. Honrar significa amar e respeitar. Os filhos devem honrar os seus pais, mesmo que estes sejam injustos ou excessivamente exigentes. Os seus interesses nunca podem estar acima dos seus pais. O Senhor os escolheu para servi-los. Honrar é continuar amando e respeitando. Quem ama, continua. Quem ama, continua respeitando. Honrar é entender que, mesmo que eu seja casado ou casada, mas eu continuo amando os meus pais, eu continuo respeitando eles, eu continuo ouvindo os conselhos no Senhor que eles me deram, eu continuo elogiando a eles para quem chegar perto de mim. Isso é honrar. Nós não estamos fisicamente, o Senhor não está fisicamente aqui do nosso lado, mas nós honramos e respeitamos a Ele, a sua presença, por aquilo que Ele é. E tem muito pai, tem muito filho que não respeita o pai, não respeita a mãe, às vezes pelos seus erros. Tem muito pai que é autoritário. Tem muita mãe que é extremamente exigente. Mas o Senhor nos chamou para honrá-los acima disso. Seu pai pode ser o caçacheiro, pode ser o maior drogado que tiver na face da terra, mas você, por ordem de Deus, precisa honrá-lo e respeitá-lo como pai. Lembra de Noé? Que o seu filho fez com ele, que viu ele nu, não honrou, tanto que ele teve o quê? Uma maldição sobre a sua vida e sobre os seus descendentes, porque não honrou o seu pai, ainda em vida. E eu e você temos o quê? A ordem e a obrigação de honrar, porque isso vai prolongar o quê? Os nossos dias. Tem filho que vive desonrando o pai, vive sendo desobediente. Infelizmente não dura muito tempo. Não tem vida prolongada em paz sobre a terra, porque não entendeu o princípio da obediência, porque não honra os pais em respeito e dizer: esse comportamento que eu estou tendo não agrada ao meu pai, não agrada à minha mãe, então eu vou respeitá-lo. No dia que eu sair debaixo da sua orientação, eu faço da minha vida o que eu quiser. Mas se você está debaixo de uma ordem, se o seu pai não gosta, menina, que você usa roupa curta, você tem que respeitar o seu pai e sua mãe. Menino, se o seu pai não gosta que você chegue tarde em casa, você precisa chegar cedo, porque é uma exigência do pai e da mãe. Porque nós precisamos honrá-lo e quem gosta de se sentir desrespeitado? Ninguém. Então eu e você precisamos entender que se eu estou servindo, eu preciso honrar. E para me honrar, e eu honrando, eu vou ter uma vida prolongada sobre a terra. Questão de obediência, questão de honra de gente inteligente, que entendeu o princípio. Se eu obedeço, eu sou abençoado. Se eu sou honrado, eu vivo muito. É o primeiro mandamento o quê? Com promessa. Honrai pai e mãe para que seus dias... O próprio Deus escreveu na tábua dos 10 mandamentos isso, gente. Antes do Moisés quebrar e ficar irado com o bezerro de ouro que o povo estava fazendo, mas foi o próprio Deus, depois vocês leiam lá no livro do Êxodo, que foi o próprio Deus que escreveu nas tábuas dos 10 mandamentos. Honrai pai e mãe para que seus dias se... Imagine o dedo de Deus escrevendo: honrai pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, se eu honro, eu vivo promessa. Todo mundo quer viver promessa, né? Todo mundo quer se sentir, né? O filhinho, o Isaac. Quer se sentir o Jacó.
quer se sentir, né, um filho prometido, mas não quer honrar, não quer obedecer. E Deus não é um Deus que tem o culpado como inocente. E Deus é um Deus que é um pai rígido. Em todas as escrituras nós vemos que Deus é um Deus que não dá mole para o seu povo. É um Deus... Jesus disse, eu vim para trazer o quê? Espada. E ele vai dizer que no milênio dele, ele vai reger com vara de ferro. Então a gente vê que ele não é um pai, né? Filha, se você está me desrespeitando, continua dormindo debaixo do meu teto. Filho, você não quer me obedecer? Continua comendo a minha comidinha. Tão gostosinha, fresquinha, né? Tem pai e tem mãe que acorda o filho meio-dia. Meu filho, nem precisa ir para a escola, nem precisa estudar, nem precisa saber ler. Que você é o meu filhinho da promessa, né? E aí o filho desonrando o pai, desonrando a mãe. E é uma coisa assim que... E os filhos não entendendo o princípio da honra, que é vida longa. Eu fico olhando os filhos desobedecendo seus pais e falo, nossa, gente, vou falar, vocês são bem burros. Porque se eu obedeço meu pai e se eu honro meu pai e minha mãe, eu tenho vida prolongada sobre a terra, plena, com paz e feliz. Entendendo que eu não tenho nenhuma culpa nas minhas costas. Porque tudo que eu podia fazer, eu fiz pelos meus pais, honrando e respeitando em todas as coisas. Amém, filhos? Vamos para os pais? Agora, o negócio vai ficar um pouco estreito. Pais, seus filhos são uma bênção. Você precisa entender isso. Acho que isso não está muito bem fincado na cabeça dos pais hoje em dia, não. Que os filhos deles são uma bênção. Abre comigo Salmo 127. Salmo 127, vamos ler do 3 ao 5, e no 5 a gente só vai ler a parte A. Salmo 127. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, e o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. E aí? Para muitos filhos se tornou um fardo, um atraso, um estorvo e até uma derrota. Mas a palavra diz que eles são uma bênção, e felizes são aqueles que enchem a sua aljava. Filho dá trabalho, mas o Senhor os chamou para cuidar afetuosamente, mesmo que esses não sejam obedientes ou amados. Filhos são bênçãos. O salmista disse que filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E vai falar que bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Bem-aventurado o homem que cresce, multiplica e enche a terra. Bem-aventurado o homem, feliz é o homem que tem muitos filhos, que tem filhos com propósito, que tem filhos que entendem que os seus filhos são uma herança, que são bênção. Tem pais e tem mães que olham para o filho e acham que o filho é o atraso deles. É o atraso de prosperar. Pô, se eu não tivesse naquele tempo, hoje era para mim ser rico ou rica. Ou era para mim ser bem-sucedido ou bem-sucedida. Só que esquece que o filho é uma herança do Senhor. E vai falar que feliz é aquele que enche aquela mochilinha do flecheiro. Vocês já viram a mochilinha do flecheiro? Aquilo ali é uma aljava. E o flecheiro que é valente, ele não vai para a guerra com uma aljava só. Ele vai com muitas. Vai falar que bem-aventurado é aquele que enche a sua aljava, né? É como flechas na mão do valente. O filho é herança do... O filho não é seu, irmão e irmã. Tem gente que está tratando o filho como se fosse dele. Com rispidez, com ignorância, com autoritarismo, com indiferença. Pais, vocês precisam entender que os seus filhos carecem do abraço de vocês. Não sejam duros.
É incrível que às vezes vocês querem ser duros em algumas coisas que não é para ser. E às vezes vocês afrouxam naquilo que não é. O pai precisa entender que ele precisa, por vezes, diante do filho, se desmontar um pouco. O meu pai, ele é muito carinhoso. Então, ele sempre me chama de filha. Teve um dia que eu estava saindo para trabalhar. Ele, filha, você mal saiu de casa, eu já estou cheia de saudade de você. Isso para o seu filho é um carinho. Que talvez ele só está esperando, num dia, você abraçá-lo e dizer o quanto que ele é importante para você. E às vezes os pais, tá? Não são as mães não, estou falando com os pais. Os pais, eles têm essa dificuldade, achando que se você abraçar o seu filho e a sua filha, você está dizendo para ele que você é fraco, mas na realidade você mostra para ele que ele tem uma segurança e uma proteção. Que filho aqui que já pediu um abraço do pai? Que filho aqui que nunca pediu, gente? Todo filho, dependendo do filho, ele vai pedir toda hora. Já tem filho que é mais seco, mas muitas vezes a gente tem que quebrar algumas barreiras para entender que o afeto, o amor, ele é importante na criação dos filhos e não só você encher eles de regras, encher ele de normas. Você precisa ter um equilíbrio. Você precisa entender que o seu filho também precisa de carinho. Que você precisa dizer para ele, meu filho, você é uma bênção. Você não é meu. O Senhor me deu a oportunidade de ser aquele que vai te formar para coisas maiores. Mas eu te amo. A Maria, no maior exemplo, ela foi um instrumento usado por Deus para gerar o Messias e criar o Messias até uma certa idade. Mas o Messias era de Maria. Tanto que quando Maria e os irmãos de Jesus chegam, um dos seus discípulos vai dizer, mestre, os seus familiares chegaram, a sua mãe e os seus irmãos. O que Jesus vai dizer? Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está. Você precisa entender que os filhos não são seus, mas do Senhor. E vocês precisam criá-los afetuosamente, entendendo que eles precisam de carinho. Eles precisam de cuidado, eles não são um atraso da sua vida, mas talvez eles são a oportunidade que Deus te deu de viver uma vida plena e feliz. O seu filho é uma bênção. Nunca deixe que ninguém maltrate os seus filhos, porque eles são seus, o Senhor deu como herança, como se fosse um presente que Deus te deu para você o quê? Cuidar, para quando chegar um tempo, eles andarem com as suas próprias pernas. Não estou falando para você ser injusto não, tá? Que tem muito pai que passa a mão na cabeça do filho, que não é para passar, e o filho se torna um filho mimado e que não entende as coisas. Eu estou falando que você precisa observar quem está perto do seu filho para que essa criação seja uma criação eficaz, uma criação boa. Pare de achar que seu filho é um atraso na sua vida, um estorvo. Ai, meu Deus. Né? Ai, Senhor da mãe. Se eu não tivesse tido, eu fico olhando a prova de algumas mães aqui. Fica assim, meu Deus. Né? É difícil, né? É muito difícil. Eu fico olhando ali a Monique com o Pedro o tempo inteiro no colo. Ela vai com esse menino para tudo quanto é tipo de lugar. A Jennifer debaixo desse sol com aquela bicicleta, né, Jennifer? E o Pedro atrás, e volta e vai, volta e vai. Eu fico... A Josiele com a Giane é uma benção, né, gente? A Giane é uma benção. Quem fica com ela na salinha vai entender que ela é uma benção assim... 4, 5, 7 vezes mais do que você possa imaginar, mas ela é uma bênção. E eu fico olhando assim, meu Deus, será que eu vou ter essa estrutura? Será que eu vou ter essa paciência de ter até mais de um, Senhor? Aí eu fico olhando, Senhor, tem gente que tem 3, 4, 5, 16? Quem tem 16 é a prova que o Senhor faz multiplicar, né, gente? Que não é o seu dinheiro, mas é o próprio Deus. Porque todo mundo é criado. Já viu quem tinha filho antigamente? Criava todo mundo virava honesto, gente de bem.
E todo mundo comia do pouco que tinha. O problema dos pais hoje é que eles querem dar o danoninho da Danone. Quer dar o achocolatado da Nescau. Quer dar o iPhone do ano. Mas não quer dar o amor e o carinho que o filho precisa. É isso que você precisa entender. O seu filho não carece. Meu sonho era ter uma Barbie. Meu pai olhava para mim e fingia que não estava me escutando. E ele podia me dar uma Barbie. E ele olhava para mim, tipo... E eu com isso. O refrigerante na escola era 2 litros que ele comprava no início da semana e ia dividindo durante toda a semana na garrafinha. Chegava na sexta-feira, não tinha mais gás. E hoje em dia, olhando para trás, eu tenho trauma do meu pai. Não, eu agradeço a ele. Falei, pai, muito obrigado, porque criar 5 mulheres... Vou te falar, o Senhor foi valente. Essa é a verdade. O Senhor foi muito valente, muito homem, porque minha mãe ficava em casa cuidando da gente. E ele falava que durante 40 anos ele ia e voltava no trem sem poder comprar uma bala para poder sustentar a gente. E o que é uma Barbie diante dessa grandiosidade? Nada. Porque, pai e mãe, você precisa entender, o seu filho ele não precisa da Melissa do ano, do iPhone do ano, dos melhores. Se você puder, você pague. Mas se você não puder, entenda, o seu filho precisa de você e mais nada. Eu lembro do carinho do meu pai, todo final de semana me levava na feira, me levava no parque, muito cansado, mas ele estava lá. A minha mãe com um cafezinho com leite quentinho todo dia, me dava... Nossa, gente, são lembranças que nenhum iPhone, nenhuma Melissa, nada vai poder pagar do cuidado, porque eles entenderam que eu era herança e que eu era bênção. E por isso cuidaram de mim valentemente até o fim. Porque foi o que eles fizeram. Até o fim. Se hoje em dia eu chegar com meu pai e falar assim, poxa pai, eu tô com uma vontade de comer uma farinha láctea. No outro dia, se ele puder, ele vai comprar. Porque o pai, ele tem essa disponibilidade quando ele entende que o seu filho é uma herança, um presente. Agora o pai que não entende isso, ele vai viver... Ai, menino, sai de perto de mim. Deixa ele perto de você. Vai chegar uma hora que ele vai querer sair de perto de você. E você vai querer ele perto de você. Desse jeito. Ai, menino, esse menino não desgruda de mim. Deixa ele grudado em você. Ele precisa de você agora. Depois ele não vai mais precisar de você. Entenda, os seus filhos, quando pequenos, eles precisam de você. Eu nunca mais esqueço do pastor Luiz, a primeira vez que a Luísa botou o uniforme, ele sentou na moto e falou assim, de uniforme tão bonitinho, nunca mais esqueço, porque ele estava tão orgulhoso, porque a filha dele botou um uniforme pela primeira vez. Essas coisas que tem que acontecer no relacionamento de pais e filhos, esse encanto de você olhar para o seu filho e falar assim, meu Deus, que herança que o Senhor pode me dar. Eu vou cuidar até morrer assim de uma forma que não vou deixar escapar de mim de jeito nenhum enquanto o Senhor me permitir cuidar. E os seus filhos têm que olhar para você e falar assim, meu Deus, meu pai é minha mãe. Eu tenho um pai e tenho uma mãe. Esse relacionamento de amor mútuo precisa existir entre vocês. Para com isso de querer sempre... colocar os seus filhos longe. Deixem ele perto de vocês, eles são herança. É esse o momento dele, é o momento do Pietro ficar aí no seu cangote, não tem jeito. É o momento dele ficar grudadinho em você, porque isso é lícito ao Senhor, porque ele te deu uma herança. É uma herança. Talvez não é o tesouro que você queria, não é a posse que você queria, mas é a herança que é maior que ouro e é maior que a prata. Vamos lá. Pais são autoridade e não amigos. Os pais precisam compreender que a relação com os filhos precisa ser de autoridade e não de amizade. Quando isso é confundido no relacionamento de pais e filhos, as coisas começam a desandar, porque sai do que Deus determinou. Pai, vocês são autoridade, vocês não são amigos dos seus filhos. É isso que você precisa entender. A sua filha precisa te contar as coisas porque ela entende que você é a mãe dela. E não uma amiga que vai chegar para ela e vai dizer, tá tudo bem, meu filho. Tá tudo certo.
Pais, os seus filhos precisam entender que eles vão até contar as coisas para vocês, mas eles precisam ter um entendimento que eles são seus filhos e não seus amigos. É importante ter um bom relacionamento com os pais, ter essa segurança de contar tudo para os pais, mas também é importante que o filho entenda que ele não pode falar com você da mesma forma que ele fala com um amigo na rua. Tem muitos filhos confundindo, porque o pai disse que você é minha amiga, você é meu amigo, e o filho chega em casa botando banca como se fosse amigo mesmo, com resposta na ponta da língua. E o pai não tem nem mais força de repreender. Teve uma vez que eu respondi a minha mãe estava de costa para mim. Eu respondi ela porque ela estava de costa. E eu pensei que ela não ia escutar. Mas a mãe, ela tem uma audição super apurada. Ela tem. E aí eu fui responder ela como se eu fosse responder minhas amigas. Ela estava com um esfregão, porque ela estava na pia. Ela só virou e só deu na minha boca. Só uma. Para eu entender que ela não era minha amiga, mas a minha mãe. Ah, amiga, vamos para o shopping. Sua mãe não é sua amiga. A sua filha não é sua amiga, ela é sua filha. Aleluia. Bora, parceiro, bora. Bora pro futebol. Não é teu parceiro, ele é teu filho. Ele precisa entender que tu é autoridade. Acabou. Se a mãe, vocês chegarem ali no portão e der uma ordem para os seus filhos não têm que nem titubear, eles precisam obedecer. Porque é assim que funciona, Deus determinou assim. Fulano, entra. Tem fulano até que respira fundo e entra. Tem até filho que se esquiva da mãe. Dependendo do que ele fez, ele vai entrar se esquivando, porque ele sabe que ele vai apanhar. Ele sabe que ele vai levar uma trava. Porque relacionamento de pais e filhos não é um relacionamento de amizade, mas um relacionamento de autoridade. Eu sei quem é maior. Eu sei que meu pai é maior que eu. Então eu vou continuar fazendo conforme o que ele determinou. Entenda, você não é amigo, você é autoridade. Não queira ser amigo dos seus filhos, porque vai chegar uma hora que vai dar ruim e ele vai jogar na tua cara. Ele vai falar, mas a gente não era parceiro? A gente não era amigo? E aí você vai poder falar o quê? Nada. Porque foi uma coisa que você determinou e que você não vai poder voltar atrás, porque ele não é o seu parceiro. Ele é o seu filho. Quando um pai e a mãe falar com o filho tem que... Já viu quando o cachorro levanta as orelhas? Sim, quando alguém chama. O filho ele tem que escutar a voz do pai e da mãe e ele já tem que ficar em estado de atenção. Tem filho que pela olhada da mãe e do pai ele nem faz. Ele já fica na dele. Ele falou, eu não sou maluco, né? Para enfrentar a ira do meu pai e da minha mãe. Filhos tem que ser assim. O relacionamento dos seus filhos com vocês tem que ser assim. Vocês têm que ser autoridade. Como o patrão de vocês é autoridade sobre vocês. Não é? O filho também tem que ser. Tem essa de o filho ficar respondendo o pai, não, gente. Não, as pais, vocês não podem aceitar isso. Filho de vocês responderem vocês. Ontem nós estávamos na oração, e aí a gente ia começar a oração, a Luísa estava já encabeçando para vir ali. Aí a pastora fez assim, ó, aqui do meu lado. Eu falei, Senhor, me dá essa graça, me dá esse favor, de entender de que a ordem era para ela estar do seu lado. Eu já vi a missionária Josiele várias vezes olhando. Só a olhada dela, às vezes, inibe eles. Às vezes eu vejo que eles ficam inibidos, tipo assim, ai meu Deus, o que vai ser de mim quando chegar em casa? Porque o olhar do pai para o filho precisa ser esse olhar. A minha mãe olhou para mim, o meu pai olhou para mim, e eu preciso obedecer. Se o teu filho não é submisso a você, entenda, você errou. Você errou em algum ponto, você errou. Porque ele pode desonrar todos aí fora. Pode ser até um mau caráter, mas dentro de casa ele vai te respeitar, porque ele sabe quem você é. Mas se teu filho ou tua filha ainda te desrespeita, é porque você errou em algum ponto. Porque não foi colocado limites quando foi necessário. E filho precisa de limite. Ah, mas eu quero comer 5 pães de manhã. Faz bem para a saúde?
Você vai comer 2. 2 é considerável. Final de semana tu come 3. Para ficar melhor. Porque tem filho que não tem limite dentro de casa, não é? É um filho que estraga. Tem filho que estraga compra de mãe, porque não tem limite. Pega Cif, pega isso para fazer slime. Gente, isso nunca ia existir na minha casa. Minha mãe nunca permitiria isso acontecer. Porque entende que o alimento é sagrado, o alimento não é para jogar fora. E tem muito filho desonrando, ingrato, tem muito filho ingrato com o pai e com a mãe. Que tem a roupa, que tem o sapato, mas está sempre insatisfeito, porque o pai não mostra a autoridade que tem sobre ele. Porque se ele entendesse o esforço que o pai faz todo dia para sair para trabalhar, ele daria valor ao que ele tem. Na minha adolescência só tinha um sapato por vez. O sapato estragava, meu pai ia lá e comprava outro. E era assim, gente, era 5 mulheres dentro de casa. 5 mulheres, era a mesma mochila para o ensino médio inteiro. No outro ano, lava e põe de novo, lava e põe de novo. Porque é assim que funciona. Na minha casa era assim, era tudo racionado. Gente, 5 mulheres, era 1 quilo de arroz por dia, 1 quilo de feijão por dia. Mais de 1 quilo de carne por dia. Imagine meu pai com isso tudo. E a gente era ingrata com isso? Não, a gente vivia de boa, porque a gente entendia a importância deles pra gente. O seu filho precisa entender o esforço que você faz para conquistar as coisas. Que não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. O pai sai todo dia para trabalhar, gente, não é fácil não. Você sai todo dia para trabalhar, para buscar o sustento para o seu filho, para quando você chegar dentro de casa, seu filho falar, é isso que você trouxe? Os seus filhos precisam entender e admirar o que você traz para dentro de casa. Porque ele entende que o esforço que você está fazendo é um esforço para sustentá-lo em amor. Então, vocês precisam, de uma vez por todas, entender que a autoridade é de vocês e não dos seus filhos. Outro ponto, a instrução é no caminho. Provérbios 22:6 diz, instrui o menino no caminho que deve andar, para quando ele crescer, não se desviar dele, não é? Tem muito pai que tem criado filho para tudo, para ele ser médico, para ele ser pesquisador. É muito difícil hoje em dia vocês perguntam na salinha alguém que quer ser crente. Ah, tia, eu quero ser astronauta. Falei, pô, vai ter que estudar. Falei para não, tem que estudar muito, hein? Vai ter que ir lá para os Estados Unidos. Que aqui não tem foguete, não tem base da NASA, não tem nada. Mas hoje em dia é difícil você ver uma criança que fale que quer ser um pastor. Antigamente tinha. Ah, tio, eu quero ser pastor. Ah, tio, eu quero ser missionário. Antigamente tinha, eu lembro que na minha época tinha, as crianças falavam. Os pais estão criando os filhos para tudo, menos na instrução do Senhor. Na realidade, eles querem que os filhos sejam tudo, menos crente. Porque quando o filho entra na linha do crente, a mãe diz, para que ir para a igreja todo dia, meu filho? Ai, pelo amor de Deus, vamos procurar uma carreira, vamos estudar. Eu admito até você chegar tarde, mas se você viesse de um curso, mas da igreja, não, esses pastores são muito negligentes. Porque os pais hoje em dia, eles querem tudo, menos criar os filhos no temor do... Tanto que Deuteronômio vai falar, ensina os seus filhos de forma oral. Não tinha Bíblia não, tinha que dizer de forma oral, no caminho, sentado, deitado, levantado. Deuteronômio não tem essa ordem, o Senhor vai dar. Vocês têm que instruir os seus filhos andando, caminhando, sentado, em pé, de qualquer forma. Mas vocês têm que instruir na lei do Senhor. Hoje em dia, os pais têm preguiça de ensinar os filhos a ler a Bíblia. Porque eles não querem sentar para ler. E tem muito filho de crente que não conhece quem é o Senhor, porque o pai não instruiu no caminho. Uma coisa que eu posso dizer, minha mãe, as minhas irmãs, elas podem ter muitos defeitos, mas uma coisa elas me ensinaram, no caminho. A instrução, no caminho. Era dia de consagração, era o único dia que eu tinha para ficar em casa. Nas férias. Minha mãe, vamos, querida, consagração, vamos estar levantando.
E a minha cadeira era igual a cadeira dela, que ela sentava, era uma cadeira branca, eu me lembro até hoje. Ela botava do lado dela e se senta aí, você não vai se levantar. Me dava um papel e uma caneta. Não tinha salinha não, porque hoje em dia as crianças são acostumadas na salinha, por isso que elas não sabem se comportar no culto. Porque no dia que tem salinha, os pais não querem trazer os filhos, porque não tem domínio sobre eles. Senta com o papel e uma caneta, vai desenhando aí quanto que você quiser. E aí, quando ela achava que também não tinha que desenhar, pegava o papel e presta atenção no culto. E na hora de ajoelhar para orar, eu tinha que me ajoelhar também. E orava, e na hora da oferta, levava toda vez a oferta. Toma aqui a oferta. Entrega ao Senhor. Foi assim que EBD, estudei a minha vida inteira de manhã. Chegava no domingo, eu queria dormir até tarde. Meu pai só puxava o meu dedão do pé. Filha, tá na hora de acordar. EBD, se arrumar. Nossa, eu odiava EBD quando eu era adolescente. Eu ia com muita raiva, com muito ódio. Eu sentava, às vezes nem prestava atenção no que estava sendo ensinado, porque eu queria dormir até mais tarde. Mas isso foi bom para mim, porque ele me instruiu no caminho. O seu filho, ele, em questões de igreja, mãe, hoje eu tô com dor de cabeça, não vou para a igreja. Não, mas você vai sim, você vai comigo. Toma um remedinho, uma dipirona, vamos para a igreja. Vamos estar comigo, vamos estar sentado lá, aprendendo da lei do Senhor. Mãe, mas é culto de mulheres. Já cansei de ver o Pedro em culto de mulheres. Com a Jennifer, sentado do lado dela, estudando da palavra de Deus. Você precisa entender, a igreja nunca vai ser um fardo, mas ela vai ser talvez a salvação que você precisa para sua casa. Porque lá tem palavra de Deus. Então o seu filho tem que ir com você para a igreja, porque para ir para a festa você compra a melhor roupa, compra o melhor sapato, faz o melhor penteado e vai levar para a festa. Só que para a igreja o pai tem o quê? E a mãe? Preguiça. Como hoje eu não estou muito afim, vou falar para a pastora, o fulano hoje queimou em febre a noite toda. Hoje de manhã, fiquei dormindo, fiquei a noite toda acordada, não tenho a menor possibilidade de cultuar o Senhor hoje. Minha mãe já cansou de me levar para a igreja tendo febre. Minha mãe já cansou de me levar para a igreja com dor. Minha mãe já cansou de me levar para a igreja passando mal. Mas quando chegava lá na igreja, a gente recebia uma oração e depois estava brincando com as crianças na calçada. Gente, as crianças hoje em dia é assim, elas mentem. Tem criança que fala assim, tia, eu tô com dor. Se tu for ali na cozinha e pegar um pouquinho de água, jogar um pouquinho de sal e quase de nada, e falar assim, toma aqui a dipirona, ele vai tomar. Aí você vai falar assim, fulano, já passou a dor de cabeça? Tia, passou? Não passou a dor de cabeça, tia? Não era nem dipirona, era água com sal. E depois ele estava o quê? Correndo. As crianças, eu chamo a atenção deles já na salinha. Eles ficam aqui. Tia, eu vou te falar. Tá chegando a hora do lanche já? Aí fala assim, vocês não vieram aqui para lanchar, vocês vieram aqui para aprender a palavra de Deus. Aí é um sono, aí eles dormem, eles acordam, mas quando acaba o culto, eles correm aquela calçada ali, pode falar a verdade. Eles correm de suar. E eles não estão nem aí, não é? Por isso que você tem que vencer eles pelo cansaço. Vai dormindo, nem que você durma lá a salinha inteira, mas você vai ficar lá. Porque você tem que instruir no caminho, não é mandar ele não, você tem que vir junto com ele. Para você dar exemplo. Porque ele gosta que você venha junto com ele. Não que você deixe ele e vá embora. Você precisa instruir os seus filhos no caminho. E o último, para a gente encerrar, o homem precisa ser pai e a mulher precisa ser mãe. Entenda uma coisa. Vou falar para as mulheres primeiro. Mulheres, vocês precisam aceitar que os seus maridos amem vocês dentro da casa de vocês. Não sejam resistentes, ainda mais se vocês têm filho pequeno. Porque não há coisa melhor para o filho ver o pai e a mãe de bem.
Gente, não há coisa melhor para o filho. Eu falo isso porque quando meu pai e a minha mãe estavam se amando, se abraçando, dentro do limite, tá, igreja? Se amando, se abraçando, se cuidando. Ô, meu filho, ô, minha filha, eu te amo. Quando a criança vê isso, igreja, para ela isso é um alento, ela fica super feliz. Vocês, pai e mãe, vocês precisam se amar dentro de casa. Os seus filhos precisam ver esse amor. Porque eles precisam também crescer querendo ter alguém também. Então, mulheres, vocês têm uma dificuldade de aceitar o amor dos seus maridos. E aí vocês viram umas mães infelizes. Porque quem é mal amada é infeliz. E aí você não aceita o amor do seu marido, que ele quer te dar, você pode ter certeza, o seu marido ele quer te entregar um amor. Pode ser nas pequenas coisas, talvez você quer uma joia, mas talvez ele pode te dar uma outra coisa, que vai te fazer feliz. Aceitem o amor dos seus maridos, porque vocês vão ser mães satisfeitas e vocês terão filhos felizes. Porque não há coisa pior do que mães insatisfeitas, porque tornam os seus filhos infelizes. Pai, vocês precisam ser protetores e provedores. O filho, quando for pedir uma coisa, ele tem que pedir para você e não para sua esposa. O biscoito, pai, tem como tu comprar lá um biscoito para mim? Eu sempre fui no meu pai, nunca fui na minha mãe, não. Porque meu pai sempre mostrou para mim a importância de que quem compra é ele, quem faz sou eu. Então, manda ele comprar, quando ele comprar, eu faço. Então, o filho ele tem que ter esse olhar do pai, protetor e provedor. Eu vou pedir para o meu pai comprar e é minha mãe que vai fazer. E mulheres, os seus filhos precisam olhar para vocês e ter um lugar de afago e de segurança. O pai de proteção e provisão e a mãe de aconchego e segurança. Que filho que está chorando não gosta do colo da mãe para ficar? Pode oferecer quem quiser que for aí na rua. Ele vai para onde? Para o colo? Porque uma hora ele vai sentir falta da mãe, do colo da mãe, não adianta. E a mãe precisa ser mãe. Eu vi uma situação essa semana que me deixou muito triste. De uma mãe que foi acusada por ter se dedicado a vida inteira pelos seus filhos. E hoje ela sofre de uma situação que não é culpa dela, porque na realidade ela fez o que precisava ser feito. E ela foi acusada, tipo, se você fosse mais para frente, você não precisava passar por essa situação hoje em dia, de escassez. Mas ela foi mãe a vida inteira, ela deu o melhor papel que ela poderia fazer. Para mim, o dia mais poderoso da mulher não é o dia da mulher. Para mim, o dia mais poderoso da mulher do ano é o dia das mães. Porque a mãe, ela tem um papel importantíssimo na criação do filho dentro de casa. Se a mãe está dentro de casa, a criação é diferente, porque eu vivi isso. Meu pai trabalhava e minha mãe ficava em casa. Não só eu, como minhas irmãs. Então, meu pai saía para trabalhar e minha mãe ficava em casa. Eu lembro que a minha mãe, ela secava a fralda de pano no colo dela, que assim, ela botava antes de dormir e o calor do colo dela secava e no outro dia estava seco. Que amor maior que esse, gente? De um filho quando vem numa situação dessa? De quando ele chega da escola, ele tem o cuidado da mãe ali, aquele almocinho, a mãe servindo. Gente, não é uma coisa melhor. Eu não estou falando de mulheres que precisam sair para trabalhar para sustentar os seus filhos, que infelizmente tem essa situação. Mas se você é mulher e tem um filho pequeno e pode ficar em casa, fique. Isso é importantíssimo para a criação do seu filho. Porque a mãe, ela tem eu não sei nem explicar. É uma coisa que Deus dá para ela e unicamente para ela, de que ela está ali mesmo para governar o lar, para administrar o lar, e o filho, quando olha para ela, quando chega em casa, a minha mãe está ali. Eu tenho para quem chegar e me aconchegar. Eu tenho, quando chegar da rua, a minha mãe. Que filho que quer ver o pai em casa, gente?
durante a semana? Que filho que quer ver o pai em casa? Fala a verdade. O filho ele tem gosto de ver o pai saindo para trabalhar. O meu pai foi sair para trabalhar. Dinheiro para comprar o Danone. É assim que a gente pensa, porque eu tenho esse pensamento. Passava a moça do Yakult toda semana. Eu falava, caraca, minha mãe vai comprar o Yakult, porque o meu pai saiu para trabalhar. E ela pegava por mês o dinheiro do Yakult. E meu pai dava. Porque ela passava no carrinho. Eu falava, caramba, o Yakult está chegando. Essa semana não vai ser refrigerante sem gás. Vai ser o Yakult. Por quê? Essa visão do filho é maravilhosa. Gente, não quebrem isso, pelo amor de Deus. Quem não é mãe e quem ainda não é pai, não quebra isso em nome de Jesus. E quem tem essa nova oportunidade, faça. Não há coisa melhor do que o filho olhar para o pai e dizer, pô, meu pai é um macho e a minha mãe é a fêmea. Porque tem muita mulher que quer ser um macho, né? Quer pagar a mensalidade da escola. Você não é um macho, você é a fêmea. A mulher, você não paga nada, mulher. Você precisa entender isso. Que você não tem obrigação de pagar nada. Quem tem obrigação de pagar é ele. E o filho ama ver isso. Ah, meu pai paga tudo. E minha mãe que organiza tudo. Que homem que não gosta, gente, de dar o dinheiro para a mulher administrar? Tipo assim, eu sou o homem, saí para trabalhar e agora só está administrando. Né? Eles se sentem, né? Então é importante que eu e você entendamos uma coisa. O pai precisa ser pai e a mãe precisa ser mãe. Em nome de Jesus. Pai, você precisa ser o provedor e o protetor. Mãe, você precisa ser aquela que dá aconchego e segurança para o seu filho. Porque é isso que eles precisam. Eles não precisam mais de nada, eles só precisam de vocês. Fique de pé, vamos ler a conclusão. A relação de pais e filhos sempre é importante. Que ambos olhem para a instrução do Senhor, porque só assim seremos verdadeiramente bons filhos e bons pais. Que em nome de Jesus essa palavra te ajude na criação de seus filhos e que te ajude também a ser um bom filho nessa geração tão perversa e corrupta. Amém?